Bem, olá pessoal, a gente vai trabalhar essa semana o assunto de figuras geométricas, certo? Bem, inicialmente a gente vai ver como se é formada uma figura geométrica. Para se formar uma figura geométrica, a gente vai utilizar o ponto, a reta e o plano. O ponto, ele é simplesmente, realmente, somente um ponto. A reta, como vocês podem ver, ela vai ser um traço simples, onde ela vai ter um início e um final, certo? O plano, ele vai ser esse aqui, onde a gente vai ter o plano em uma superfície plana, certo? Eu vou explicar para vocês mais detalhadamente o que cada um significa e para que serve. O ponto, ele não possui dimensão e sua indicação é feita por letras minúsculas do nosso alfabeto, ou seja, o ponto ele não vai possuir dimensão e para representá-lo a gente vai utilizar as letras maiúsculas, como vocês podem ver aqui, do nosso alfabeto A, B, C, D, F até a letra Z, certo? Já a reta ela é imaginada sem espessura, ela não tem começo e nem tem fim, ou seja, ela é infinita. Por mais que a gente desenhe o seu começo e termine no seu fim, ela não vai ter fim. Ela nem começa nem tem fim. Por isso que a gente sempre coloca isso aqui, porque é como se ela desse continuidade, certo? Ela é ilimitada justamente pelo fato dela não ter começo nem fim. Ela tanto é ilimitada para a direita quanto para a esquerda, nos dois sentidos. A gente indica a reta com as letras minúsculas do nosso alfabeto. Como vocês podem ver, aqui a gente tem a primeira reta, representada pela letra S, e a segunda reta, representada pela letra T, certo? Já o plano, ele é imaginado sem fronteiras, ilimitado em todas as suas direções, ou seja, agora a gente não vai ter só duas dimensões como a reta, a gente vai ter mais de duas dimensões. Para indicar o plano, a gente vai utilizar letras minúsculas do alfabeto grego, como, por exemplo, o alfa, o beta e a gama, certo? Agora a gente vai ver o que são retas, segmentos de retas e semi-retas. Uma reta, ela se estende para sempre em ambos os sentidos, ou seja, foi o que a gente viu anteriormente. A gente vai ter uma reta onde ela vai ser ilimitada nos seus dois sentidos, certo? Já um segmento de reta é apenas uma parte da reta, é uma parte do todo. Ela vai possuir duas extremidades, que são essas daqui. Ela não vai ser mais representada por esse símbolo, que é representado na reta, mas sim pelo ponto. Isso é o que vai diferenciar uma reta de um segmento de reta, certo? E uma semi-reta, ela vai começar em um ponto e continua infinitamente em um sentido, ou seja, diferentemente da reta e do segmento de reta, a semi-reta vai ter um começo, certo? E vai continuar infinitamente, ok? Aí, para representar uma semi-reta, a gente utiliza o ponto e a setinha, certo? Aí, como eu diferencio essas três, professora? A reta, você vai se lembrar, ela vai ser infinita em ambos os lados, em ambos os sentidos. Já o segmento de reta, ela vai ser apenas uma parte da reta e ela vai ter duas extremidades. Para diferenciar da reta, eu não vou utilizar as setas, eu vou utilizar o ponto, ok? E uma semi-reta, ela vai ter um começo definido e vai continuar infinitamente. Eu utilizo o ponto e a seta, ok? Agora a gente vai ver o que são retas paralelas, retas concorrentes e retas coincidentes.
As retas paralelas, ela não possui um ponto em comum, ou seja, como o próprio nome já diz, ela vai ser paralela à outra. A gente tem aqui o exemplo. Eu vou ter minha reta R e minha reta S. Como vocês podem ver, uma está paralela sobre a outra, uma está sobre a outra e elas não possuem um ponto em comum e não se cruzam. Por isso que são paralelas. Já as retas concorrentes, ela possui um único ponto em comum, ou seja, eu vou ter duas retas agora, R e S ainda, só que elas vão se encontrar em um único ponto, que eu vou chamar esse ponto de P, ok? E as retas coincidentes, ela possui todos os seus pontos em comum. É como se eu tivesse apenas uma reta. Eu vejo apenas uma reta, mas na verdade eu vou ter duas. Por quê? Porque eu vou ter a reta R e a letra S, que elas vão coincidir, elas vão ter os mesmos pontos, ok? As figuras geométricas, elas estão contidas em um plano, isto é, tem todos os seus pontos em um mesmo plano. São chamadas de figuras geométricas planas. Já as figuras geométricas que não estão contidas em um plano, que não têm os seus pontos em um mesmo plano, são chamadas de figuras geométricas não planas. Ou seja, figuras, quando vocês ouvirem falar em figuras geométricas planas, vocês sabem que são aquelas figuras que são desenhadas em um plano. Já as figuras geométricas não planas, elas não estão contidas em um único plano, certo? Importante vocês verem que as figuras geométricas não planas, elas podem ser chamadas de sólidos geométricos e ela vai ser mais aprofundada. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de figuras geométricas planas e figuras geométricas não planas. As figuras geométricas planas, elas conseguem ser desenhadas em um plano. Eu consigo desenhar perfeitamente ela em um plano sem perder suas dimensões. Já as figuras geométricas não planas, eu vou perder um pouco da sua dimensão. Não consigo desenhar ela do mesmo jeito, certo? Por exemplo, o quadrado, ele é uma figura plana, porque eu consigo desenhar ele perfeitamente em um plano. Já o cubo, eu não consigo desenhar ele num plano, como vocês podem ver. Os sólidos geométricos, que são as figuras não planas, são figuras espaciais não planas, que, de acordo com suas características, podem ser classificadas em poliedros e corpos redondos, ou seja, dentro dos sólidos geométricos, a gente vai ter poliedros e corpos redondos. Os corpos redondos têm como principal característica a superfície arredondada. Já os poliedros têm como característica ter faces planas, ou seja, corpos redondos, superfície arredondada, poliedros, face planas. Aqui eu trouxe exemplos do que são poliedros e do que não são poliedros, que são as figuras dos corpos redondos, certo? Os poliedros, a gente vai ter o paralelepípedo, retângulo, o prisma pentagonal, a pirâmide triangular e o octógono. Já os não poliedros, que são as figuras arredondadas, são justamente aquelas figuras que vão conter sua superfície arredondada, como o cone, o cilindro, a esfera e o tronco de cone. Sempre que vocês verem uma figura que vai ter uma curva, uma superfície arredondada, ela vai ser classificada como não poliedro. Se ela não possuir uma superfície arredondada, ela é classificada como poliedro, certo? Aí aqui embaixo vocês têm a diferença. Poliedros, todas as suas faces são planas. Não poliedros têm a superfície curva. Aí aqui eu trouxe um mapa mental para vocês entenderem
mais rápido como classificar os sólidos geométricos, que são as figuras não planas. Vocês vão ver. Os sólidos geométricos, todas as faces são planas, então ela é classificada como poliedro. Nos poliedros eu botei as que têm duas bases são classificadas como prisma. A que tem uma base é classificada como pirâmide. A gente vai ter ainda, dentro dos sólidos geométricos, tem pelo menos uma superfície curva, é um não poliedro, corpos arredondados. Aí a gente vai ter, tem duas bases, é chamada de cilindros. Tem uma base, é chamada de cone, certo? Os poliedros, ele pode ser classificado em três grupos: prismas, pirâmides e outros. Os prismas são poliedros formados por duas bases poligonais congruentes nas mesmas medidas se completam, e paralelogramas fechado, o sólido. As pirâmides são formadas por uma base poligonal e triângulos fechados, o sólido. A figura a seguir mostra um exemplo de uma pirâmide e de uma prisma. Então, aqui a gente vai ter uma pirâmide e uma prisma. Ah, professora, mas você falou que os poliedros eles são classificados em três: prismas, pirâmides e outros. E na figura você só me mostrou o que é um prisma e o que é uma pirâmide. Por quê? Porque se eu tenho um poliedro, ele não é um prisma e não é uma pirâmide, ele é classificado como outros, ok? Aí aqui agora eu vou mostrar para vocês as questões que eu fiz e explicar como resolvê-las. Identifique a posição relativa das retas, se são concorrentes ou paralelas. Eu quero que vocês me digam. A reta R e T, ela é concorrente ou paralela? Então, vocês vão ver. A reta R é essa daqui. E a reta T é essa daqui. Aí vocês têm que se lembrar. Reta paralela, elas não se cruzam em nenhum ponto. Então, ela não é paralela. Por quê? Porque a reta T tocou em um ponto da reta R. Então, é uma reta concorrente, certo? Já na letra B, a reta R e S são paralelas. Por quê? Porque elas não se conectam em nenhum ponto. Elas não têm nada em comum. Elas estão paralelas umas às outras, ok? Na segunda, eu estou pedindo para vocês olhar os objetos, esses objetos aqui, e classificá-los. Qual é um sólido e qual é um poliedro? Aí vocês vão dizer: ah, professora, a vela é um sólido. Aí você coloca vela desse lado do quadrado, lado esquerdo. Ah, professora, o dado é um poliedro. Então, você coloca dado. E assim, vocês vão fazendo, certo? Na terceira questão, eu quero que vocês observem as imagens e me digam qual é uma prisma e qual é uma pirâmide, ok? Na última questão, eu quero que vocês apenas leiam o enunciado, observem as imagens geométricas e assinalem a alternativa correta. O enunciado diz o seguinte: Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas, ou seja, ela desenhou em um plano, ok? Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Vocês vão dizer. Essa primeira figura aqui, ela é um cilindro ou é um cone? Aí vocês vão olhar a classificação dos sólidos geométricos, quando é um cilindro e quando é um cone. Da mesma forma, vocês fazem as outras, ok? Qualquer dúvida sobre a atividade ou sobre o assunto, é só entrar em contato.